Hello people, hi students, hi everybody. How are you? Are you fine? I hope so. Olá pessoal, hoje temos a página 44 e ela nos traz um exercício com as questões de número 4, 5, 6 e 7 para nós resolvermos, ok? De modo que estas questões tratam ainda do present simple ou simple present, que é o mais usado, ok? Só que agora nós veremos negative form, a forma negativa, e interrogative form, a forma interrogativa. Aqui nas duas caixas de diálogo nós temos um pequeno resumo da estrutura do simple present nessas duas formas. Mas só que aqui está muito resumido, ok? Então eu separei um material para nós conferirmos e assim podermos resolver com mais propriedade aqui as questões, alright? Então vamos ao material. Bem, então leiam comigo, acompanhem a leitura, ok? Para nós entendermos bem toda essa estrutura da forma negativa e interrogativa do simple present. Diz assim, ó, negative form, forma negativa. A forma negativa do simple present é formada com o uso dos verbos auxiliares do e does, ok? Negativa. Ao formar frases negativas no simple present, é necessário acrescentar o verbo auxiliar do mais o not, forma contraída don't. E no caso da terceira pessoa do singular, utiliza-se does mais not, forma contraída doesn't. Tenha muita atenção nisso aí, viu pessoal? A forma normal, do, not, contraída don't. E aqui na terceira pessoa vai ser does mais o not, cuja forma abreviada é doesn't. Do é usado com os pronomes I, you, we e they, alright? Já o auxiliar does é usado com he, she e it. Observe que na forma negativa do simple present, o verbo sempre é usado no infinitivo sem o to. Bastante atenção com esse detalhe, tá? Mesmo quando se trata na terceira pessoa do singular, he, she, it. As frases na negativa podem ser escritas de forma completa, do not ou does not, ou de forma contraída, don't ou doesn't. Do mais not igual a don't. Does mais not igual a doesn't. Posição do verbo em frases negativas. Onde é que ele vai ficar na frase? Veja abaixo a estrutura de formação de frases negativas no simple present. Sujeito mais verbo auxiliar mais o not, mais verbo principal e complemento. Exemplos: I do not live in Brazil. Eu não moro no Brasil. Verbo to live, morar, viver. Outro exemplo: He does not teach Spanish at the university. Ele não ensina espanhol na universidade. Verbo to teach, ensinar. Exemplos: She does not eat fruit for the dessert. Ela não come fruta na sobremesa. My sister does not know about the party. Minha filha não sabe sobre a festa. We do not want to eat pie now. Nós não queremos comer torta agora. E assim sucessivamente. Vários exemplos aqui para vocês conferirem a posição do verbo auxiliar.
Continuando aqui. Note que o verbo sempre é usado no infinitivo sem o to. Não vão acrescentar o to aí, senão vai dar errado, ok? Mesmo quando se trata da terceira pessoa do singular, he, she, it. Posição dos verbos nas frases interrogativas agora, hein? Veja abaixo a estrutura da formação das frases interrogativas no Simple Present. É o verbo auxiliar mais sujeito mais o verbo principal mais o complemento. Exemplos: Do I own your money? Eu te levo dinheiro. Verbo to own, dever. Does he teach Spanish at university? Ele ensina espanhol na universidade. Verbo to teach, ensinar. E aqui, para finalizar, uma observação importante. O verbo to do significa fazer. Literalmente, ele significa fazer. No entanto, no Simple Present, ele é usado como verbo auxiliar que complementa a formação das frases negativas e interrogativas. Enquanto auxiliares, do e does não têm significado, ok? Então, não tem tradução. Por exemplo, aqui, do, ele não tem tradução nessa frase. Do I own your money? Nem aqui também, does he teach? O does não tem tradução, só está auxiliando na formação da interrogativa. A presença dele indica que essa frase é uma pergunta, apenas isso. Alright? Então, de posse dessas informações, vamos agora às questões do livro. Let's go! Bem, vamos agora ver o comando da quarta questão. Diz assim: Complete with the negative form of the present simple. Então, complete com a negativa, a forma negativa do presente simples. Letra A. Kids, vegetables, very much. O verbo principal, to like. Então, como vai ficar? Vai ficar kids, ou seja, o sujeito está no plural, então o pronome que substitui aqui é they. Se o pronome é they, a forma que eu vou usar é do mais not, que é abreviado da don't, ok? E vou pegar o verbo auxiliar, que no infinitivo é to like, vou tirar o to e vem para cá apenas o like, então vai ficar don't like. Traduzindo, as crianças não gostam de legumes, não gostam muito de legumes. Letra B. The boy doesn't take a shower before lunch. O verbo principal, to take a shower, tomar banho. Então, the boy, o garoto, substituindo pelo pronome, vai ficar he. E para he, a forma do auxiliar é does. Então, eu quero a negativa, ele quer negativa, então does not, abreviado, é doesn't. O verbo principal, take a shower, eu retiro o to, vai ficar take a shower. De modo que é the boy doesn't take a shower before lunch. O menino, o garoto, não toma banho antes do almoço. Alright? Letra C. The teachers don't forget their homework. O verbo principal, to forget, esquecer. The teachers, os professores, é plural. O pronome aqui é they. Então a forma do auxiliar é do. De que é negativa, do not, abreviada don't. O verbo principal, to forget, retiramos o to, ficou forget. Vai ficar the teachers don't forget their homework. Os professores não esquecem o dever de casa.
Letra D. Mary doesn't wake up early on the weekends. O verbo principal, to wake up, eu retiro to, vai ficar wake up. Mary, Maria, é feminino, então o pronome aqui é she. Para she, o auxiliar é does, negativa does, mas not, abreviada doesn't. Então ficou Mary doesn't wake up early on the weekends. A Maria não acorda cedo nos finais de semana. Alguém se identifica aí? Vamos para a quinta questão. Write the negative form of the verbs in the present simple. Ele quer que nós coloquemos os verbos que estão entre parênteses na forma negativa, observando os pronomes, ok? Então vamos lá. Para o I, o auxiliar é do. Como ele quer negativa, abreviado vai ficar don't. O verbo principal, to do, eu tiro to, fica só o do. I don't do. Eu não faço. Então, muita atenção aqui, sempre que tiver o verbo principal no infinitivo, ele vai ter o to. Ou seja, traduzindo aqui vai ser fazer, ir, dormir, ok? Mas na frase eu tenho que remover esse to. Não posso colocar, senão está errado, right? Letra B. He, para o he, o auxiliar é does. A negativa abreviada vai ficar doesn't. O verbo principal, to go, tirei o to, ficou apenas o go. Então, he doesn't go. Ele não vai. We, to sleep. We don't sleep. Ele não dorme. Aliás, nós não dormimos. She doesn't take. To take ficou doesn't take. Aqui, letra E. They, to have vai ficar só o have. They don't have. It, para o auxiliar vai ficar does. Negativa doesn't. To feed, feed. It doesn't feed. Ele não alimenta. Ou isso não alimenta. Sexta questão. Complete the sentence with the best option. Então você tem duas opções, escolha qual é a opção mais adequada para a frase. Letra A. Mario late on the weekends. É uma pergunta. Então, Mario, o pronome que substitui é he, para o he, o auxiliar é does. Como é uma pergunta, eu começo a frase com o auxiliar does. E, das duas opções, qual é a mais adequada? Does sleep ou does sleeps? É sleep porque aqui é uma pergunta, ok? Seria sleep se fosse uma afirmação, alright? Então aqui é a resposta correta. Ou seja, nas perguntas, o verbo principal ele não varia, ele não recebe S. Eu não preciso aplicar as regras de acréscimo de S. Letra B. Anita breakfast alone. Anita toma café sozinha. É uma pergunta. Anita, o pronome é she. O auxiliar então tem que ser does. Tá certo? E have ou has. No caso vai ser have, ok? Porque o auxiliar já está dando aqui a flexão necessária. Então o correto é does Anita have breakfast alone? Letra C. Do the students to go by bus?
os estudantes vão para a escola de ônibus. Então, por que não é does? Porque os estudantes indica plural. Então, substituindo por pronome vai ficar they, ou seja, eles ou elas, ok? Então, para they o pronome, o auxiliar é do. Então, por isso aqui a opção correta é do go. Os estudantes vão para a escola de ônibus. E a letra D, you a lot. Então, do studies ou do study? Para o you, o auxiliar é do. Então, ambas têm o do. Como é que eu vou saber? Por que não há studies? Porque o you não é terceira pessoa. Não sofre flexão e também porque aqui é uma pergunta. Então não vai sofrer a flexão. O verbo não sofre flexão, não precisa acrescentar S. Ele fica mesmo no infinitivo sem o to, alright? Sétima questão. Mark if the sentence is R right or W wrong. Mas vocês vão colocar R se a frase estiver certa e W se a frase estiver errada. Does Maria has lunch with her parents? Essa frase está certa ou errada? Por que está errada? Porque aqui não é has e sim have, alright? Na forma interrogativa, o verbo principal fica tem que ser aqui have e não has. Letra B. Do you do your homework every day? Está tudo correto aqui. Por isso aqui é R. Ou seja, right, a frase está correta. Does Joey get up early on the weekends? Também tudo correto. E aqui, do they feed their pets? Do they feed? Ou seja, o que está errado aqui? É o verbo principal, ele não deve flexionar, não deve receber S. Alright? Então, pessoal, pratiquem bem isso, observem bem a estrutura, a conjugação do verbo to do, ok? E vocês não terão maiores problemas com esse assunto, a forma negativa interrogativa do Simple Present. Por enquanto é só. Thank you very much. See you later. Até a próxima.